para esclarecer, né, algumas dúvidas aí sobre esse assunto. Veja aí. E no nosso bate-papo agora a gente vai falar sobre amamentação, que é uma coisa que muitas mamães têm dúvida, seja as mamães de primeira viagem, que estão no segundo, filho, terceiro, enfim. E eu convidei então a consultora Graciele, que vai explicar um pouquinho mais pra gente, passar um passo a passo e tirar várias dúvidas que as mamães têm, né? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada por vir aqui participar do nosso Ver Mais, explicar um pouquinho mais esse assunto, que é sempre importante estar a par disso, né? Sim, sim, parece uma coisa assim simples, né? Como muitas mães acham, é natural amamentar, mas na hora que tá com o bebê ali, tá chorando, dá trabalho. Então, Gá, pra gente iniciar, o que pode comprometer esse processo de amamentação? Eu vejo assim, que o que mais causa desmame ou dificuldade na mãe na amamentação é dor no processo, né, que acontece às vezes nos primeiros dias, e também a baixa produção de leite. Então são dois fatores que fazem com que a mãe desista de amamentar, tenha mais dificuldades, né? Então a dor, principalmente ali nos primeiros dias, se a mãe não sabe colocar o bebê corretamente, né? Então por essa questão de, vai ser natural, não preciso fazer nada, eu só vou colocar. E isso trazer um pouquinho de dificuldade vai fazer com que machuque o peito, e esse machucar o peito, ela não está esperando isso, né? Então isso faz muitas vezes elas até desistirem desse processo, ou fazerem com que elas, tipo assim, a mamadeira às vezes está tão fácil ali do lado, e fala, eu vou dar mamadeira porque meu peito está doendo. E ali vai desencadeando um processo de dor no processo, de baixa produção de leite. Às vezes por uma coisa que ela tivesse se preparado antes, ela teria mais resultados positivos, ficaria mais tranquila no processo. Então, Gra, que você tocou nesse assunto de se preparar antes, como então que as mamães devem ter esse cuidado já na gestação para já se ambientando para o processo de amamentação? Hoje eu trabalho focada exatamente em mostrar para as mães a necessidade delas se prepararem ainda na gestação, né? Então, assim, buscar informação, entender o processo, porque assim, o ato de amamentar é natural, mas precisa ser aprendido. Então, o fato dela saber, por exemplo, quando eu faço atendimento, eu não falo só sobre pega e posição, eu falo sobre a rede de apoio na amamentação, que às vezes a gente vê que a mãe está com dificuldade de amamentar, mas tem alguém ali do lado que está no ouvido dela, então isso atrapalha tanto quanto a mãe não saber colocar. Então, o fato dela saber quem vai estar do lado dela, o que ela precisa comprar que realmente vai valer a pena, como posicionar o bebê, o que fazer em cada fase, né? Então hoje, se ela procura na internet, tem muita coisa, né? Então tem muito vídeo, tem muito assunto. Só que são todos vídeos separados, né? Então todos são vídeos assim, que aqui fala sobre a descida do leite, aqui fala sobre posição, mas como que é o passo a passo? Então, assim, o trabalho de mostrar para elas o passo a passo, o que você faz quando o bebê nasce, o que você faz até o leite descer. Então, todo esse trabalho eu faço orientando elas, né? Então, elas saberem o que elas vão passar, né? E cada passo faz com que elas sentem mais confiança. Eu sei que o leite vai demorar para descer, vai demorar tipo 3, 4 dias. Então eu vou ficar calma. Do que às vezes ela saber que tem que descer o leite, mas o leite tem que descer ali no primeiro dia. Isso não acontece, ela já fica desesperada. E ali vai criando um processo de desespero. Daí o bebê chora, daí não está saindo leite. Então, isso vai levando ela a se sentir insegura no processo, né? Então, essa preparação, essa orientação, ela entender cada passo é essencial para ela conseguir ter uma amamentação mais tranquila. Vai acalmando, né, Gra? Para chegar ali, opa, peraí, eu sei que isso aqui é normal, não fica aquela coisa desesperadora. E agora? O que eu faço? Desceu o leite, o peito tá cheio, o que eu faço? Meu Deus, daí o que a maioria das vezes elas fazem, né? Por indicação das pessoas até mais velhas, né? Que era o costume delas antigamente. Tá com o peito cheio, o peito duro, o que vai fazer? Vai pro chuveiro quente. Aí desanda o negócio, porque o chuveiro quente é pior para um peito que tá cheio de leite. Então, assim, ela sabendo que o peito encheu, calma, faz a massagem, coloca o bebê para mamar. Isso já vai ajudar, entendeu? Ela saber disso faz com que isso fique mais tranquilo, né? Esse processo seja mais tranquilo. E sobre a alimentação, Gra, já durante, digamos assim, a gravidez, ela deve ter um cuidado para já ajudar nessa produção do leite? Durante a gestação, não. Não, durante a gestação, assim, os cuidados que os obstetras falam sobre a alimentação para a gestação.
né? Agora no pós-parto, daí a gente já fala um pouquinho de cuidado com a alimentação, tipo, tem alguns alimentos que sim ajudam a aumentar a produção de leite e tem alguns alimentos que ela tem que cuidar por questão do desconforto do bebê, né? Que a gente fala as cólicas do bebê. Hoje em dia, por exemplo, tem estudos que falam que não existe alimento que vai causar algum desconforto para o bebê, mas na prática a gente sabe que tem algumas coisas que causam desconforto, né? Então, o que eu peço para a mãe observar? Qual alimento te dá gases? Qual alimento te causa esse desconforto? Os principais, né, que acontece, que são os alimentos, são brócolis, repolho, leite, feijão, né? Então, tomar cuidado com esses alimentos no primeiro dia. Se for comer, come um de uma vez. Tipo assim, vou comer feijão, então hoje eu vou comer feijão. Não vou comer feijão, tomar leite, comer chocolate, né, que vai acelerar o bebê. Então, sempre coma separado para daí, isso deu cólica, isso não deu, então... separar os alimentos. Quanto a alimentos que aumentam a produção de leite, por exemplo, chás, né? Chá de erva doce, chá de funcho, chá de camomila, suco de uva, rapadura, canjica. Então, essas coisas sim vão ajudar a mulher a ficar forte, digamos assim, né? Ter o açúcar que ela precisa, se hidratar. E também tem alguns estudos que mostram que esses alimentos ajudam na produção também. Uhum. E que você falou, Gra, sobre se hidratar. Importante, as mamães também, às vezes só ficam cuidando da alimentação, mas esquecem de uma coisa básica, da água, né? Sim. A mulher, quando ganha o bebê, ela sente muita sede. Gente, muita sede mesmo. Assim, ela tomou água, daqui a pouco, meu Deus, tô com sede, tô com sede. Então, assim, ter uma garrafinha de água do lado o tempo todo é essencial para quem tem bebê. Principalmente de noite, eu falo para elas, à noite você vai acordar para amamentar, não tem alguém para você chamar para ir pegar uma água, então tenha uma garrafinha. No quarto tem uma garrafinha, na sala tenha, na cozinha tem, então tenha sempre ali do teu lado para hidratar, que isso é muito importante. E, Graciele, sobre a questão de posicionar o bebê da maneira correta, como que deve ser, então, para as mamães, opa, peraí, será que eu estou posicionando certo? Será que eu não estou? Que é uma grande dificuldade, sim, né? Sim. Muitas vezes, o machucar o peito ou o bebê não pegar o peito é posicionamento, é pega e posição. Então, aquela posição tradicional que a gente usa com o bebê aqui, assim, para colocar para mamar, essa posição é que eu vejo que as mães têm mais dificuldade de trazer o bebê para mamar e é o que mais machuca o peito. Então, por que então praticamente todas as mães usam essa posição? Eu vejo porque quando a gente era criança, a gente brincava de boneca, né? Então a gente ficava com o bebê nessa posição. Mas para o amamentar ela não é legal. Para dar uma mamadeira, ok, né? Então talvez venha desse histórico da mamadeira, da posição de oferecer o leite. Mas para o amamentar a gente tem que fazer diferente. Por quê? A gente tem que trazer o bebê para o peito. O bebê, ele nasce todo molinho, né? Então, ele não tem força nenhuma, o pescoço dele é molinho. Se você for pegar ele, ele vai com o pescoço para trás, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer ele até o peito. Nessa posição aqui, ele até pode pegar o peito, mas como o pescoço dele é molinho, ele vai fazer isso aqui para trás, né? Ele vai empurrar a cabeça para trás e ele acaba pegando só o bico do peito, que é onde que machuca. Então, quando a gente ajusta a posição, o que é ajustar? É trazer o bebê para o peito, colocar a mão na cabeça e a outra mão segurar o seio. Quando a gente faz isso aqui e mantém essa mão aqui, esse bebê não vai com a cabeça para trás, ele mantém uma pega que faz com que ele não machuque o peito da mãe e ele consiga extrair a maior quantidade de leite. Então, isso aqui faz diferença. Outra coisa na posição, esse movimento, essa coluna do bebê alinhada também faz toda a diferença. Às vezes o bebê tá mamando assim, ó, barriga para cima, tá? E a cabeça torta. É a mesma coisa que a gente tomar um copo de água com a cabeça pro lado. Tentar tomar um copo de água de cabeça pro lado, a gente tem dificuldade de engolir. O bebê também, então a gente toma água assim. O bebê é a mesma coisa. Se ele tá virado a barriga para cima e a cabeça pro lado, ele vai ter dificuldade de extrair o leite. Consequentemente, ele vai ganhar menos peso e vai fazer com que a mãe produza menos leite. Então, vai virando uma cascata aí de problemas para a mãe e para o bebê. Então, o posicionamento é essencial. Se a mãe sabe posicionar o bebê, o sucesso é 90% na amamentação. E a mamãe tem que estar sentada numa posição confortável também, Gra? Como que deve ser? O que eu gosto de indicar muito para as mães, por exemplo, uma poltrona igual essa, né? Então, onde ela tem o apoio aqui, eu gosto de indicar um travesseiro nas costas para ela ficar mais retinha, né? Pelo menos na hora de posicionar o bebê.
colocou o bebê, posicionou o bebê corretamente aqui, aí ela vai se ajeitar a coluna, aí ela vai se ajeitar os braços, então isso aqui vai servir de um apoio, porque aqui a gente vai estar com a almofada de amamentação, né? Então a almofada é essencial. Ai, não sei se eu vou usar. Vai usar. A almofada sim é um item que tem que ter. Né? Então você vai colocar a almofada aqui, você vai ajustar o bebê e você vai se ajustar. E Gra, sobre os cuidados com a mama, como é que deve ser? Porque também é imprescindível a mãe ter esses cuidados até um pouquinho antes, ali no 8º mês e depois, para continuar o sucesso da amamentação, né? Então assim, a mama não precisa ser preparada durante a gestação, tá? Antigamente falava-se passar bucha, passar toalha, passar pente na mama, então nada disso precisa. Por quê? Vocês vão ver, eu vou mostrar aqui para vocês. Nessa região aqui, existem algumas glândulas e elas secretam um líquido, tá? E esse líquido hidrata essa região aqui. Então, se você passar uma bucha, se você passar uma toalha aqui, vai tirar toda essa hidratação que o corpo já preparou. Ai, Gra, mas eu preciso tipo assim, escovar a região para não machucar. Isso não vai acontecer. Então, você só tá criando atrito aqui, né? Então, não vai preparar, você só tá machucando mais a região, né? E isso não faz com que depois não vá machucar o peito. É a posição do bebê que, ajustada corretamente, que não vai machucar. Então, não precisa fazer nada aqui. Só quando o bebê nasce, o que eu indico fazer? O bebê nasceu, começou a sugar, a mulher vai sentir um desconforto normal, mas é um desconforto leve. Então, o que ela pode fazer para amenizar? Tirar um pouquinho do leite e passar aqui no mamilo. Isso já hidrata. Não precisa limpar o peito depois da mamada, não precisa lavar com água, nada. Só tirar o leite, passar aqui e deixar secar. E sobre as massagens, Gra, como é que tem que ser? Porque também vai aliviar um pouquinho esse desconforto, né? Sim, principalmente ali na pojadura, que é a descida do leite. O que acontece? Por que tem que fazer massagem? Vamos lá desde o início. Então, o leite ele fica parado aqui nessa região. Tá? Então, quando a mulher tem a pojadura que desce o leite, ela vai sentir a mama pesada, a mama cheia, e esse leite vai estar parado aqui. Quando o leite está parado nessa região, ele fica mais grosso, ele fica mais gelatinoso, parado aqui. E esse leite mais grosso e gelatinoso, ele tem que passar por esses canaizinhos fininhos, então ele vai ter dificuldade de passar. Se a gente colocar o bebê para mamar com a mãe com a mama dura, o bebê vai fazer força, 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 vai sair pouquinho leite, o bebê vai cansar e não vai extrair o que precisa. Então, a massagem, ela tem a função de fluidificar esse leite. Então, fazer com que esse leite gelatinoso se torne líquido novamente, tá? Então, como que é a massagem? Então, você vai fazer principalmente onde está endurecido, você vai fazer desse jeito aqui, com a ponta dos dedos, ou você vai fazer com essa região da mão aqui, tá? Toda a tua mama. Então, você pode fazer com as duas mãos, você pode fazer dessa forma aqui. E o lugar que é essencial fazer, que às vezes esquecem de fazer, é aqui. Então, aqui às vezes está endurecido. Então, você fazer a massagem aqui para deixar esse peito molinho é essencial. Porque o bebê, ele vai aprender a mamar no seio da mãe molinho. Então, do jeito que você tá, né? Se você que é gestante, dá uma olhada no teu peito. Do jeito que o teu peito tá hoje, é assim que o bebê vai aprender a mamar. O peito tá molinho, normal. Quando tem a pojadura que desce o leite, isso aqui fica duro. Então, muitas vezes, o machucar do peito acontece nesse momento, porque o bebê aprendeu a mamar num peito molinho assim. Quando ele tá duro, ele não consegue abocanhar, ele escorrega e vai só para a pontinha. Então, essa massagem na mama e essa massagem aqui são essenciais para o bebê conseguir abocanhar esse peito, principalmente nesse momento de apojadura. E, por exemplo, assim, nessa apojadura, a mulher sente desconforto, ela sente o peito quente, né? E ela se assusta. Se ela não sabe desse processo, ela se assusta. Então, acontece algumas vezes do bebê mamar um peito e não querer o outro, né? Então, vai muito de cada bebê. O bebê precisa mamar os dois peitos? Depende de cada bebê. Se ele quer, ok. Se ele não quer, ok. Mamou um peito e outro peito tá lá, duro, cheio, empedrado. O que a mulher tem que fazer? Massagem no peito, tirar um pouquinho esse leite, se possível, de forma manual com a mão. E depois ela pode colocar uma compressa fria. Lembra que eu falei antes da compressa quente? Por que a gente evita a compressa quente? Quando a gente joga uma água quente, né, ela tem o objetivo de dilatar um vaso, ele aumenta o vasinho. Então, se a gente coloca uma compressa quente em cima dessa mama aqui cheia de leite, o que acontece? Vai abrir espaço, vai vazar leite?
vai aliviar na hora. Mas o que que teu corpo entende? Opa, eu tenho espaço, eu posso mandar mais leite. Aí vem, tipo, o dobro de leite, depois que ela sai do banho. No banho até alivia, ela fala assim, nossa, que delícia, aliviou. Mas depois vem mais. Se ela coloca uma compressa fria, o que que vai acontecer? Vai fechar os vasinhos e o corpo entende, não manda leite agora que não tem espaço. Então, por isso a compressa fria, principalmente após a mamada, porque daí o bebê já mamou o que tinha que mamar, então agora a gente tem que dar uma controlada aqui na produção para a mulher ficar confortável. Com certeza, vocês viram? Só mamães que estão nos acompanhando, futuras mamães, contas, dicas importantes e todo um processo, como a Gra também falou, para você conhecer, buscar informação e aquela coisa de ter paciência. Paciência Tudo e persistência. Exatamente. Gra, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no Ver Mais. Vou te chamar mais vezes porque esse assunto sempre rende, sempre tem novas dúvidas das mamães, né? Tem, sempre tem. E eu quero então que você faça convite para as mamães, enfim, te acompanhando nas suas redes sociais, no seu Instagram. Às vezes, eu vi isso lá no Ver Mais, fiquei com dúvida, me explica, enfim, para tirar as dúvidas com você.